O segundo critério de classificação é quanto à função da vontade. Neste critério, nós temos duas categorias: atos administrativos propriamente ditos e puros e os meros atos administrativos. Aqui, vale a pena a gente lembrar que os atos administrativos propriamente puros são aqueles atos em que há uma declaração de vontade da administração, ou seja, há efeitos jurídicos definidos na própria lei. Esses atos são os atos administrativos propriamente ditos, ou seja, são aqueles atos que, independentemente da classificação, serão considerados atos administrativos. Já os meros atos administrativos são aqueles que emitem uma opinião, um conhecimento, um desejo, ou seja, são como exemplo os pareceres, as certidões, as declarações, os votos em um órgão colegiado. Eles não necessariamente produzirão efeitos jurídicos. Nessa situação, a gente tem que lembrar que dos atos administrativos, propriamente ditos, alguns autores entendem que estes atos são os únicos que seriam considerados atos administrativos. Maria Silva Zanella de Pietro, por exemplo, entende que os meros atos administrativos não são atos administrativos, mas sim atos da administração, exatamente pelo fato de não produzirem efeitos jurídicos ali imediatos. Bom, dentro desses atos administrativos propriamente dito, nós teríamos aqueles que gozam do atributo da imperatividade, que se impõe aos particulares independentemente da sua vontade ou do seu ato negocial. E temos aqueles atos administrativos propriamente ditos, que há um certo consentimento, há uma certa negociação entre a administração e particulares. Nessa segunda situação, nós teríamos atos negociais, certo? Que não podem ser confundidos com negócios jurídicos. Aliás, eu peço que vocês leiam lá em Maria Silva Zanella de Pietro sobre esse tópico. Porque no direito privado, o negócio jurídico é uma declaração de vontade de ambas as partes, há uma autonomia ali. E nessa autonomia é possível negociar. No ato administrativo negocial, não há propriamente uma negociação. O que há, propriamente, é que há uma manifestação da vontade, tanto do particular quanto da administração, para que aquele ato seja produzido. Por exemplo, quando a administração autoriza algo, quando a administração permite, admite, nomeia, enfim, o particular, de alguma maneira, ele aceita aquele determinado ato administrativo. Mas ele não pode negociar o modo, a forma desse ato administrativo que já vem determinada em lei. Portanto, essa possibilidade de negociação, ela é limitada. Daí porque os atos negociais dos atos administrativos propriamente ditos não se confundem com os negócios jurídicos lá do direito privado. E a gente tem, evidentemente, aqueles atos administrativos unilaterais que se impõem aos particulares e que são muito comuns dentro da situação dos atos administrativos. Então, essa seria a classificação quanto à função da vontade.